Boa noite, Ana Beatriz. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho os outros colegas chegarem.
Pessoal, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho para os colegas adentrarem a sala? Boa noite. Pessoal, boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos Boa iniciar noite. a aula. Como é que foram nessa semana de prova? Tudo bem com vocês? De Corrida bom. demais. Conseguiram concluir as provas sem dificuldade, acredito eu.
Pessoal, na nossa última aula, a gente terminou bem que assim, eu vou abrir para vocês o slide. Questão de como ficaria a questão do sócio administrador e o não sócio administrador. Isso tudo a gente já abordou. Eu coloquei mais alguns slides dentro desse nosso material referente a essa parte de designação do sócio administrador, designação de administrador e a questão da condução dessa sociedade, as decisões dessa sociedade. Eu coloquei esse material dentro desse slide. Esse slide eu também vou compartilhar com vocês lá no material que eu coloco para vocês no AVA e no Infogênese. Então, vai estar designado para vocês, vai estar disponibilizado para todos vocês este material. Portanto, pessoal, só para recapitular, vou voltar aqui um pouquinho. Quanto à administração da sociedade, a gente pode dizer que a administração da sociedade é uma administração que nós chamamos de administração personalíssima, e essa administração personalíssima, ela vai me dizer que o administrador ele deve exercer diretamente as suas funções de administração da sociedade, salvo em casos pontuais em que ele é facultado, no exercício dos seus poderes, fazer se representar por algum mandatário, e isso de forma facultativa, e ele vai designar os poderes para que o seu mandatário o represente. Isso tudo é a inteligência do artigo 1018 do Código Civil, que eu coloquei para vocês, em que vai me dizer que ao administrador é vedado fazer substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificado nos instrumentos e atos e operações que poderão praticar. Ou seja... Professor. Oi, Josiane, desculpe. Quem são os mandatários? Quem pode ser o mandatário? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser o mandatário. Física ou jurídica? Física ou jurídica. Porém, nós vamos ter algumas restrições. Por exemplo, se eu pegar lá, eu posso fazer a pessoa representar a sociedade de calçados que eu tenha, fazer representar ele numa feira de eventos, que irá ocorrer em São Paulo. E aí eu coloco os poderes. Para fechar contrato no valor de até R$100.000. Posso. Então é possível sim. Eu posso colocar para representar a empresa perante o juizado especial civil. Posso. Fazer representar na justiça comum. Posso. Porém, eu lembro a vocês que ainda é possível a gente ter uma dificuldade na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, ela tem uma peculiaridade quanto a esse mandatário, viu, Josiane? Sua pergunta. Esse mandatário, necessariamente, ele deve ser também funcionário da empresa. Então, eu não posso mandar um terceiro estranho como representante da empresa. O representante da empresa deve ser necessariamente ou funcionário ou o seu administrador. Ok?
Certo. Então, a regra geral é essa: o mandatário é aquele que vai representar a sociedade. Em nome do administrador, ele pode ser qualquer pessoa. Me veio aqui à mente agora a questão da ressalva na X Trabalho, em que o mandatário deve ser necessariamente um funcionário da empresa, ou seja, eu não posso mandar minha tia, meu pai. O que acontece na prática, pessoal? O que ocorria muito na prática, e era essas grandes empresas, né? Imaginemos aqui, você coloca a Casas Bahia na Justiça Civil, no Juizado Civil, porque você comprou uma geladeira e eles não lhe entregaram a geladeira. E aí você coloca as Casas Bahia na Justiça. O que é que as Casas Bahia faz? Faz um termozinho de preposto, né? Que nós chamamos de preposto, em que vai uma pessoa representando a empresa com poderes para fazer acordo perante a Justiça Civil. Como é que funciona na prática? O próprio escritório de advocacia que representa a, a empresa aqui em Teresina, geralmente ele indica alguém para ser o preposto. Geralmente ele leva quem? O estagiário dele. O próprio estagiário do escritório acaba sendo preposto do desse, desses, da empresa, ou seja, o estagiário, o administrador acaba fazendo um documento e vai assinar, permitindo que fulano de tal, que é o estagiário do escritório, faça acordo em nome das Casas Bahia. Então é possível sim fazer dessa forma. Quando você vai para uma demanda trabalhista, imaginemos que eu tenha trabalhado nas Casas Bahia como vendedor, e aí, quando eu saí das Casas Bahia, eu coloquei as Casas Bahia na Justiça do Trabalho. Nesse caso, a Casas Bahia deve mandar um outro funcionário como preposto. Não pode ser o estagiário lá do escritório de advocacia ser o preposto. Tem que ser o preposto algum funcionário dessa própria empresa. Pode ser o gerente, pode ser outro vendedor, pode ser um carregador. Não existe exigência da qualificação nem o cargo ocupado. A exigência é que ele seja funcionário e que tenha recebido essa carta de preposto, o qual vai determinar os poderes que ele vai ter. A justiça, ela vai pedir poderes que sejam poderes para fazer acordo. Então, carta de preposto tem que admitir poder para fazer acordo. Ok, pessoal? Então, acredito que todos devem ter entendido. Essa pergunta de José foi uma pergunta bem, bem interessante mesmo. Então, vamos continuar. A nomeação do administrador, ela vai se dar conforme o artigo 1060 do Código Civil. Ela pode ser em contrato social ou em um ato que nós dissemos que é um ato em separado. O administrador ele pode ser sócio ou uma pessoa não sócia. Quando nós tratamos de pessoas não sócias, vai precisar de um quórum para sua aprovação dele. Se o capital estiver totalmente integralizado, o quórum será 2/3 do capital social votante. Se o capital não estiver totalmente integralizado, precisa de unanimidade. O que é capital integralizado, para quem não lembra? É quando eu vou abrir uma empresa e eu declaro que o capital dela, por exemplo, é R$ 10.000. Se eu declaro o capital social dessa empresa R$ 10.000 e os sócios fazem um aporte financeiro de R$ 10.000 nessa empresa, então essa empresa está com capital totalmente integralizado. Se eu não faço esse aporte de R$ 10.000, eu faço apenas de R$ 5.000 e deixo os R$ 5.000 para fazer depois, então eu não tenho o capital social totalmente integralizado. Em caso de capital não totalmente integralizado, a nomeação de um administrador não sócio é por unanimidade. Então,
eu vou ter aí que, se eu pego um não sócio, se o capital estiver totalmente integralizado, é 2/3 do capital social. Se eu tiver com o capital totalmente, aliás, o capital totalmente integralizado é 2/3 do capital social. E se não estiver totalmente integralizado, é unanimidade. Se a pessoa que for administrador for sócio e a designação desse como administrador ocorrer em ato separado do capital social, para sua aprovação é necessário de mais da metade do capital social. Ou seja, eu estou dando para vocês 3 quórums. Se o capital social estiver totalmente integralizado, é 2/3 do capital, e se não estiver totalmente integralizado, é unanimidade, isso para não sócio. Para sócio que não for designado no contrato social, é mais da metade do capital social. Se ele for designado no próprio ato, no próprio contrato social, nós temos aí, pessoal, ele vai ser, no próprio contrato social, ele vai ser de forma unânime. Por quê? Porque é no momento que eu estou criando minha sociedade. No momento que eu vou criar minha sociedade, todos vão concordar. Então, se eu estou fazendo, iniciando minha sociedade, e no momento que eu vou iniciar minha sociedade, todos vão ter que assinar, então todos vão concordar com o administrador. Basicamente é isso. Então, se for em ato separado, é mais da metade do capital social para designação de um sócio administrador. Essa definição de não sócio, ela vai constar no próprio contrato, que deverá estipular essa possibilidade. Ou seja, para que uma pessoa possa ser administrador e que essa pessoa seja um não sócio, o contrato social deve permitir. Caso o contrato social não fale nada sobre essa possibilidade de um administrador ser uma pessoa não sócio, em caso do silêncio, obrigatoriamente deverá ser o sócio, uma pessoa que será administradora da sociedade. Coloquei uma observação para vocês que 2 tipos societários que a gente ainda vai falar, que é o nome coletivo em sociedade comandita simples, é vedado o administrador estranho ao quadro societário. Ou seja, sociedade de nome coletivo e sociedade comandita simples são 2 tipos societários em que necessariamente o sócio deve ser o administrador dessa sociedade. Lembra vocês que sociedade limitada, se o contrato social nada dispuser a respeito de quem deverá ser o administrador, obrigatoriamente o administrador deverá ser um sócio. Para que seja um não sócio, deverá ter a ressalva. Os administradores podem ser destituídos na forma do artigo 1063, que vai estabelecer que o exercício do cargo de administrador vai cessar, ou seja, vai finalizar, vai encerrar pela destituição a qualquer tempo do titular ou do término do prazo, se este prazo for fixado no contrato ou em ato separado com a sua não recondução. O artigo 1060 vai me trazer lá: a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Ou Professor, seja, como administrador, eu posso ter uma ou mais pessoas como administrador. Necessariamente eu não vou ter um único administrador.
E administrador, quando eu vou inaugurar minha sociedade, ele necessariamente ele pode ser todos os sócios. Se eu disser no meu contrato social que todos os sócios serão administradores, então todos eles serão. Se alguém entrar posteriormente a essa Constituição, ele não vai virar administrador de pleno direito, salvo se expressamente a sociedade disser que fulano de tal também será um administrador. Pois não, José? É o ato separado. Foi? Não entendi. O ato separado se resume aqui. O ato separado é porque você quer saber o que é ato separado, não é isso? Sim, nesse caso aí, porque ou no contrato ou no ato separado. O que é o ato separado? Pronto. O contrato social a gente chama de contrato social o documento que vai inaugurar a sociedade. Sim. Então, naquele primeiro momento que a gente vai fazer o registro, a gente chama de contrato social. Após ele, nós chamamos todos eles de aditivo. Esse aditivo é toda a alteração que eu vou fazer na minha sociedade. Essa alteração eu digo que é em ato separado. Certo. Então, esse aditivo, essa alteração eu faço em ato separado. Então, eu posso ter um administrador nomeado lá no contrato social, a empresa resolve destituí-lo e nomear um outro. O que é que ele faz? Ele faz um aditivo, nomeando em ato separado um terceiro, uma outra pessoa para ser administrador. É isso que quer me dizer esse em ato separado. Ok? Certo. O artigo 1061, ele vai me dizer lá que a designação de administradores e não sócios dependerá de aprovação unânime destes sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e 2/3, no mínimo, após a sua integralização. Eu só estou colocando aqui para vocês aquilo que a gente acabou de explicar. Como é que fica a questão da responsabilidade dos administradores? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu adicionar o pessoal que está solicitando aqui. É porque quando eu vou, eu vou aceitar algum colega de vocês, eu tenho que sair do slide para voltar para a página. Aí eu tenho que alternar a página para vocês. É por isso que eu minimizo o slide. Pronto, pessoal. Então, a responsabilidade dos administradores é uma responsabilidade em que o administrador ele deve obedecer tudo aquilo que disser o contrato, ou seja, o administrador ele pode fazer tudo aquilo que o contrato permitir. Então, se o contrato permitir, ok. Se ele não permitir, o que é que ele pode fazer? Se o contrato, em caso de omissão, o que é que vai ser feito? Aplica-se de forma complementar, de forma subsidiária, a lei de sociedade anônima e a lei de sociedade simples, a parte de sociedade simples. Isso a gente utiliza como forma de complementar. Porém, pode ocorrer que esse administrador, seja ele sócio, seja ele não sócio, ele utilizar de má fé e causar prejuízo a terceiros, ou às vezes ele pode causar prejuízo à própria sociedade. E o que é que vai acontecer com esse administrador que extrapolar os seus poderes? Caso nós estivermos tratando de uma sociedade simples, esse administrador ele vai responder. Eu coloquei, é o chamado ultravires. É quando o administrador ele ultrapassa os poderes definidos no próprio contrato social. Se o contrato social disser que ele tem obrigação
que ele só pode fechar um contrato até R$ 100.000 sem autorização de Assembleia dos Sócios, ele pode fechar. Se, entretanto, o contrato social disser que a partir de R$ 100.000 ele deve fazer contratos com autorização da Assembleia dos Sócios, ele não poderia fazer sem essa Assembleia. Ou seja, ele estaria extrapolando os poderes dele na sociedade. Então, a sociedade simples, ela exige que ele obedeça o contrato social. A lei de sociedade anônima, ele também diz que, no seu artigo 158, que a sociedade também vai responder em caso de dívidas com terceiros. Nós chamamos de deliberações sociais as decisões tomadas em reunião ou em assembleia de sócios. É isso que nós chamamos de deliberações sociais. Uma sociedade limitada, ela pode ter deliberações sociais, que são as decisões tomadas pelos seus sócios em caso de decisões em reunião ou na chamada assembleia de sócios. Podem ser tomadas por reunião ou por assembleia, conforme for previsto no contrato social. Se o número de sócios for superior a 10, é obrigatório que as decisões sejam tomadas em assembleia. Se a limitada possuir até 10 sócios, suas deliberações poderão ser tomadas em reunião. Ou seja, o Código Civil da gente vai dizer que eu tenho uma sociedade, eu, Josiane e o Pablo. O que acontece? São 3 sócios. As deliberações sociais dessa minha sociedade, ela será tomada em reunião. Entretanto, se minha sociedade for mais do que 10 sócios, as deliberações sociais serão tomadas em assembleia. Deixa eu acrescentar mais alguém aqui. A diferenciação entre assembleia e reunião, pessoal, é basicamente que na reunião, os requisitos para uma reunião numa sociedade limitada é bem menor do que os requisitos para, para uma assembleia. Assembleia eu tenho que fazer publicações, alguns assuntos necessariamente eu devo tomar em assembleia. Então, a assembleia ela tem um quórum, ela tem algumas ficações mais fortes. Por exemplo, os anúncios de convocação de uma assembleia, necessariamente, ele deve ser publicado em jornal oficial ou em jornal de grande circulação da sede dessa sociedade. Tem que ser por no mínimo 3 vezes, sendo a primeira publicação com antecedência mínima de 8 dias para a realização do evento. Isso tudo é para a Assembleia. Para a reunião, ele diz que apenas que pode ser permitida a publicação na empresa, a convocação pela imprensa. Ou seja, é possível que seja também através de carta. Você fez uma carta de aviso de recebimento e enviou essa carta de aviso de recebimento para os demais sócios. Isso para a tomada de decisões. Vou fechar algum áudio aqui que está vazando. Então, pessoal,
As assembleias, elas vão ter quórum mais, elas vão ter requisitos mais complicados para sua convocação, enquanto que na reunião seus requisitos são bem menores. E em razão desses requisitos é que a reunião, lembre, reunião até 10 pessoas, sociedade limitada que tem até 10 sócios serão convocados mediante reunião para deliberar deliberações sociais, ou seja, decisões sobre a sociedade. Em sociedade limitada com mais de 10 sócios, ou seja, 11 sócios, 11 ou mais sócios, deverão ser tomadas por assembleia, em que necessariamente as suas convocações deverão obedecer um, um rito mais específico. As reuniões ou assembleias poderão ser convocadas por sócio extraordinariamente, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei ou em contrato. Imaginemos aqui que o administrador ele seja obrigado a fazer todo mês de janeiro fazer a demonstração financeira da minha empresa. Acontece que nós já estamos em maio, ou seja, mais de 60 dias de atraso, e esse administrador não convocou nenhuma reunião nem assembleia para fazer essa apresentação. O que é possível? Os sócios convocarem de forma extraordinária essa assembleia ou reunião para demonstração, para que o administrador faça essa demonstração. É possível ainda que as reuniões ou assembleias sejam convocadas pelos titulares de 1/5 do capital social, ou seja, 20%, quando não atendido no prazo de 8 dias o pedido de convocação fundamentado com a indicação das matérias a serem tratadas. Ou seja, imaginemos que nós temos um prazo de Covid, em que o governo determinou que várias empresas elas se fechem as portas. Então, os sócios preocupados com esse período quer saber diretamente do administrador quais são as suas atitudes que ele irá tomar durante esse período. O que é que os sócios fizeram? Eles protocolaram um ofício solicitando a convocação de assembleia. E o administrador não convocou a assembleia e não respondeu fundamentadamente esse ofício. O que é que ele faz? Os sócios, desde que eles representem 1/5 do capital social, fazer essa convocação. É possível ainda a convocação de assembleia pelo Conselho Fiscal. Isso se houver, porque, pessoal, lembra vocês, Conselho Fiscal ele não é obrigatório nas, nas sociedades limitadas. Caso a diretoria retarde por mais de 30 dias essa convocação anual, ou sempre que ocorrer motivos graves e urgentes, ou seja, a reunião ou assembleia foi convocada pelo Conselho Fiscal. Caso exista o Conselho Fiscal, vai existir uma diretoria, não vai ser apenas um administrador. A diretoria não fez a convocação dentro de 30 dias. Então, o que é que vai ocorrer? O Conselho Fiscal pode diretamente convocar essa assembleia se a diretoria não fizer a convocação anual da assembleia. As deliberações sociais, pessoal, tomadas em reunião ou assembleia, as quais estejam todas em conformidade com a lei ou com o estatuto, vinculam todos os sócios, não importa se decidente das decisões tomadas ou se ausentes.
Imaginemos agora que nós estamos num período de bastante dificuldade financeira para as empresas em razão do Covid, desse Covid que está aí. E estava sendo previsto agora para que em junho houvesse a repartição dos lucros da empresa, referente ao balanço de 2019. Ou seja, a empresa em 2019 teve lucro e esses lucros iam ser repartidos com os sócios agora em julho. Em razão do Covid, os sócios convocaram uma reunião para tratar da epidemia e deliberaram que o valor dos lucros que a empresa tinha e que seria distribuído com sócios não serão mais distribuídos. Eles irão formar um caixa que servirá de aporte para o momento de dificuldade da empresa. Então, não irá mais ser dividido. O que acontece é que a empresa, quando foi deliberar sobre isso, tiveram vários sócios que não concordaram. O que acontece com esses sócios? Lembro a vocês, a decisão é da sociedade. Então, para isso que existe a reunião ou assembleia. Então, as decisões tomadas em reunião e assembleia, ela vai ser vinculante para todos os demais sócios. Portanto, os demais sócios, mesmo que não tenham concordado com a suspensão da distribuição dos lucros, eles também serão afetados. Ou seja, eles deixarão de receber estes lucros. Todos entenderam, pessoal? Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Se não tiver, pergunte, por favor. Por enquanto, tudo bem. Ótimo. Se forem tomadas deliberações infringentes do contrato social ou da lei, responderão ilimitadamente pelas obrigações decorrentes aqueles que expressamente as aprovaram. Ou seja, o enunciado 229 do Conselho da Justiça Federal, ele vai dizer que no artigo 1080, a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas deliberações que infringirem a lei ou contrato social tornará desnecessária a desconsideração da pessoa jurídica por não constituir autonomia patrimonial da pessoa jurídica de escudo, ou pessoa jurídica escudo, para responsabilização. Ou seja, pessoal, o que é que ele está me dizendo aqui? Que as deliberações que a empresa tomou com base em decisão de assembleia ou reunião, e essa decisão, ela for uma deliberação que infringir, for contrária à lei, for contrária ao contrato social, todo mundo, todos os sócios irão responder de forma ilimitadamente pelos prejuízos que causar. Ou seja, nós temos uma questão de responsabilização ilimitada dos sócios, em razão de que uma decisão que a sociedade tenha feito em razão de uma deliberação societária. Imaginemos que uma empresa, sociedade limitada, ela tenha dito e tenha deliberado que no ano de 2020 ela irá prestar
prestar contas com a Receita Federal e irá fazer a sua declaração de imposto de renda de forma que irá diminuir os seus rendimentos. Ou seja, a sociedade, os sócios deliberaram. Porém, não se pode fraudar o fisco. É contrário à lei. Todos os sócios que deliberaram por essa possibilidade contrária à lei irão responder pelo prejuízo que essa sociedade tenha causado ao fisco. Ou seja, os bens pessoais dos sócios irão responder. Porque eu lembro a vocês, numa sociedade limitada, a regra geral é que a responsabilidade por dívidas que essa empresa tenha fique limitada aos bens da empresa. Ou seja, não irá atingir os bens dos sócios. Importante a gente lembrar dessa parte. Os sócios deverão reunir-se em assembleia por pelo menos uma vez ao ano e nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. Ou seja, o exercício social eu pego um ano, eu tenho que me reunir pelo menos uma vez e ao término de cada exercício, pelo menos 4 meses subsequentes. Pessoal, vamos fazer um intervalo aqui para vocês acordarem de 2 minutinhos. É o tempo de vocês tomarem uma água. Quem estiver cochilando, ir no banheiro, vai num pé e volta no outro. Vamos lá, pessoal. Vai no pé e volta no outro. Quem quiser ir no banheiro, quem tiver com sono, quem tiver na rede, levanta. Tá meu áudio aqui, o senhor tá me ouvindo, Estou tá? me ouvindo, sim. Ah, então tudo bem, é porque eu só para testar, obrigado. Pronto, ótimo. Quem quiser ir no banheiro, vai. Quem tiver na rede, levanta, dá 2 pulinhos para espantar esse sono, pessoal. Viu? 2 minutos para vocês.
Oi, Josiane, qual é a dúvida aqui que eu não entendi direito? Não, professor, porque o Renê estava falando que está preocupado com as dúvidas que ele está tendo com as avaliações. Aí eu falei que as dúvidas têm que ser tiradas aqui em sala, no horário das aulas, mas Pessoal, preferencialmente sim, né? Porque assim, o que está acontecendo comigo? Por exemplo, eu recebi muita mensagem de aluno perguntando para eu tirar dúvidas. Então, o que acontece? Aí, às vezes, é a mesma dúvida de um é a mesma dúvida do outro. E aí acaba sendo muitas dúvidas sobrecarregando. Por isso, por exemplo, muita gente me perguntou, professor, você recebeu ou não recebeu? Aí o que é que eu resolvi fazer? Confirmar com vocês online quem que já tinha enviado. Para tirar dúvidas, eu tirei em sala, que é para facilitar, que às vezes a dúvida de um já resolve a de outro. porque lá tinha várias opções de envios, 4. Aí eu fiquei na dúvida, será que vai chegar? Verdade, professor, eu tinha mesmo. Inclusive, eu mandei umas 3, viu? Não, ok. Pessoal, mas assim, eu sei mexer pouco no AVA. Então, eu consultei aqui ontem, né? Consultei pelo Infogênese, que é o que eu sei lidar mais, que é o antigo, né? Pelo AVA eu sei mexer muito pouco. Então, meu domínio do AVA ainda eu não entendo direito, ele para mim não, ele não é o AVA, ele não é intuitivo. O Infogênese ele já é intuitivo. Por exemplo, o Infogênese, eu nunca tive aula do Infogênese, eu nunca precisei estudar como era o Infogênese. Você vai lendo e ele vai te orientando. Ele é muito intuitivo. Você vai ver, olha, aqui é o acadêmico, informativo e de atividade. Pronto, você vai lá e coloca. Ele é mais intuitivo. É, O AVA não. O AVA ele não é intuitivo, ele é um quadro de aviso. No quadro de aviso você coloca questão, você coloca prova. Não é intuitivo para mim. professor, Oi. deixa eu lhe dizer, a professora Sara, ela está usando com a gente aquele método de sala de aula invertida. Ela lança, né, lá no sistema, inclusive o conteúdo de umas questões, que é para quando a gente por exemplo, ela for dar o conteúdo, a gente conseguir debater com ela, para não ficar uma aula só, ela falando e todo mundo sem saber o que ela está falando. Sim, pode ser. Eu vou colocar Aí para. fica uma aula bastante. Ela e a professora Nádia estão fazendo isso. Eu Aí vou, fica eu uma aula vou, bastante. eu vou disponibilizar para vocês agora no final de semana esse slide meu. Então, pode ser que eu não termine esse slide hoje, né? Mas eu já vou colocar essa disponibilidade desse slide de hoje, né? Para vocês. Então, já para a próxima aula já ficaria para vocês consultarem também. Pronto, sim, que aí a gente já conseguiu até debater com o senhor, tirar algumas dúvidas que a gente ficou ao ler o material. Pronto, pode ser também. Pessoal, eu tô bolando aqui uma forma da Professor, gente fazer os 3 pontos de vocês. Oi, professor, pode falar. sem querer incomodar e já incomodando, é o seguinte, essas aulas do senhor também estão sendo gravadas no AVA antigo e no novo, é porque eu estou tendo dificuldade, eu estou tendo problema, eu tenho que conversar com a coordenadora sobre isso, está tudo dando errado para mim. Então, eu estou falando assim, inclusive já tem um link para falar com ela. As aulas do senhor estão sendo disponíveis, porque às vezes eu só estou pegando metade das aulas, às vezes parte, às vezes falei o som, alguma coisa. Tá assim, Luiz Moura. Eu tô pegando minhas aulas e todas elas são gravadas. Eu acredito que vocês devam estar vendo lá no. Vou parar de compartilhar aqui para vocês verificarem melhor. Vou alterar a tela aqui para vocês. Pronto. Eu acho que vocês devem estar vendo lá no canto esquerdo da tela de vocês, aqui, que tem uma parte dizendo gravando. Vocês conseguem enxergar, né? Então, todas essas aulas, elas criam para a gente um link
como eu não sei mexer direito no AVA, eu não entendo direito o AVA, o que é que eu tenho feito? Eu abri uma página no YouTube, eu tenho gravado, salvo a aula de vocês lá no YouTube, eu estou pegando um link e estou disponibilizando no AVA. Então, você pode assistir minha aula em qualquer lugar com internet. Ela está gravada lá, eu coloco sempre o link. Gosto de saber disso. Então, eu ainda não coloquei a da aula da semana passada e nem dessa, né? Eu vou colocar todos agora final de semana. Mas dos anteriores estão todas lá. Todas as gravações com os links das minhas aulas estão lá. Ok? Obrigado. Dúvida tirada. Nada. Então, pessoal, só para a gente arrematar essa parte, eu vou fazer assim, viu, José? Vou disponibilizar para vocês. Eu estou aqui idealizando como é que eu vou fazer essa parte da complementação da nota de vocês. Por quê? Vocês têm 3 pontos, né? E aí eu ainda não bolei para ver como é que eu faria. O que eu tinha pensado aqui era a gente fazer uma divisão da turma em grupo A e grupo B, por exemplo. Cada grupo elege um representante. O grupo A, ele vai eleger um representante. E quando a gente vier para nossas aulas, eu vim elaborar, por exemplo, 10 questões. Eu posso ter mais grupos, né, pessoal? Posso fazer grupo um pouco menor, 4, 5 pessoas. E aí, eu colocar aqui durante a aula, por exemplo, 10 questões. Coloco 10 questões e aí a gente vai, eu peço para vocês me mandarem o gabarito aqui no chat. E aí, a nota de vocês vai ser de acordo com esse gabarito que eu vou colocando aqui. Por que que vocês não vão conseguir copiar dos outros, né? Porque eu vou fazer de plataformas diferentes e aí eu vou explicando cada resposta. Olha, o gabarito daqui é esse por causa disso. O gabarito dessa questão vai ser por causa disso. Eu estou bolando mais ou menos assim. Ou então eu posso apenas passar um trabalho para vocês para complementar a nota. Eu ainda estou vendo, vai depender muito das nossas aulas, porque eu vou até questionar a coordenadora, porque eu preciso replanejar as nossas aulas até o final do período, né? Já que o Covid ninguém sabe ao certo quando é que irá encerrar, e como a gente não sabe, não sei se vão modificar o nosso calendário. Eu até estava olhando hoje que aproximadamente acho que é dia 16, dia 15 de junho, a gente ia ter nossa última prova. Isso no calendário antigo, né? Não sei se ainda vai se manter com essa questão do Covid. Se vão prorrogar as aulas, se não vão, se vão manter. Ainda está um pouco solto. Ou seja, a gente teria mais o quê? Mais uma semana mais quatro semanas. Então é necessário que eu possa me reprogramar para fazer as aulas de vocês. Porque eu tinha feito uma programação, eu tinha feito um planejamento das aulas para poder abordar todo o conteúdo. Como agora provavelmente vai ter uma mudança, eu preciso conversar com ela para saber até quando será nosso calendário. Ok, pessoal? Certo. Porque quando a gente planeja com todos aqueles eventos. Por exemplo, a gente acaba dando mais aulas do que vocês realmente teriam. Ou seja, eu fico com espaço para abordar mais assuntos. Por quê? Durante o semestre, a faculdade muitas vezes ela faz um evento, um, um fórum acadêmico, por exemplo, é muito comum. A faculdade faz um fórum acadêmico, no dia do fórum acadêmico não tem aula. Então, como agora está tudo suspenso, eu acho que não vai ter mais fórum acadêmico. Então, como não tem fórum acadêmico, é um dia que já ficou livre lá na nossa agenda. Outro dia que ficou livre na nossa agenda.
o dia da prova. Quando vocês têm prova, a gente não dá aula, porque a gente está aplicando a prova. Agora, ficou livre. Então, são datas que a gente tem que reposicionar para vocês. Terceiro, as aulas no virtuais, elas são uma aula em que a gente avança bem mais no conteúdo. É uma aula bem mais rápida do que aquela presencial. Aquela aula presencial, ela é um pouco mais devagar. Por quê? Porque o próprio aluno, ele dá o feedback na mesma hora, porque o professor está ali olhando para cada um, vendo a cara de cada um, se está entendendo, e aí você se dirige ao aluno e pergunta, vem cá, você entendeu? Quem não entendeu, o aluno se sente mais confortável em dizer se está entendendo ou não está entendendo, ou para tirar dúvida. Quando você faz de forma virtual, o professor vai falando, então muitas vezes o aluno ele não tem a coragem ou tem a vergonha de dizer, professor, pare um pouquinho aqui, pare o outro ali. Não estou dizendo, pessoal, que o virtual ele é pior ou melhor, não. Cada um dos pontos tem suas vantagens e tem suas desvantagens. O virtual, ele tem a vantagem porque ele é mais rápido. Se o aluno não tiver a vergonha de perguntar, ele é uma aula que o aluno vai saber, vai conseguir subtrair bem mais do professor. Professor, Entretanto, se for, só um minutinho, Luiz Moura, se for um aluno que não tiver disciplina, que tiver vergonha, ele não vai conseguir aproveitar tanto quanto os outros. Pois não, Luiz Moura? eu digo assim, a virtual tem a vantagem, por exemplo, se tiver gravadinha, tudo certinho, é bom porque a gente assiste quantas vezes quiser, tira a dúvida, até para ali o vídeo e vai tirar a dúvida legalzinho, tudo bem. Agora que o negócio está funcionando. Antigamente estava difícil porque não estava. A gente não tinha acesso. Desculpa, doutora, pode falar. É porque a gente está se adaptando. O que eu estou fazendo? Eu estou entrando pelo PC e eu estou gravando as aulas aqui no meu celular. Aí no dia seguinte eu vou estudar, vou escutar todos os áudios e fazer anotações. Assim está ficando mais fácil para mim. Pode ser também, pessoal. Mas, assim, as aulas de vocês, elas estão disponibilizadas na internet. Então, se você quiser continuar gravando, assim, pode ser também. Mas se você, na hora que quiser estudar, Josane, você pode ligar lá, botar a página da internet, ficar escrevendo ali enquanto tá rolando minha aula. Tá bom. Então, é uma possibilidade. E se eu não me Lá no- engano, o YouTube, ele ainda tem uma vantagem, porque você pode regular a velocidade do áudio, né? Você pode acelerar um pouco mais. Deixa eu lhe perguntar. Eu entro lá com seu nome e já aparece a aula, é isso? Vai lá na minha disciplina, que vai estar lá no quadro de aviso, no AVA. Se vocês Uau. não tiverem conseguindo verificar lá no AVA, eu vou colocar no grupo lá da turma lá de vocês os links. Tá bem. Tudo bem? Fica combinado assim. Mas eu estou colocando lá no AVA. No AVA já tem acho que é 5 ou 6 aulas que eu coloquei lá. Aí, professor, se o senhor fizer isso que eu estou lhe dizendo, ó, o senhor lança o conteúdo, Sim. e aí a gente já vai dando olhada, já vai estudando, aquilo ali já vai lendo, para quando começar a aula, a gente já tem o que perguntar, já tirar alguma dúvida. Então já fica a dica. Já pode começar a estudar Sociedade Anônima. Pronto. Hoje eu Sociedade já Anônima. imprimi sobre Conselho Fiscal, eu estava acompanhando aqui, imprimi os artigos, porque ontem o senhor avisou que ia dar aula referente. Então já pode começar Sociedade Anônima para a gente já estudando. Como você já estudou Conselho Fiscal, já pode começar também Sociedade Anônima para a gente poder andar no conteúdo. Ok, Luiz Moura Fé? E aconselho ao menino a fazer o mesmo, para poder entender o conteúdo, senão não acompanha, não. Vamos lá, pessoal. Estudem, por gentileza. Peguem lá o Conselho Fiscal da Sociedade Limitada, que é um assunto que ainda falta para a gente apresentar para vocês. E peguem também Sociedade Anônima, que próxima semana, com certeza, terça-feira, eu vou concluir essa parte de Sociedade Limitada. Hoje terça-feira, a gente conclui Sociedade Limitada.
E na quarta-feira a gente já adentra em sociedade anônima. Certo. Vou voltar aqui para o slide. Então, pessoal, eu tenho aqui a possibilidade de convocação da minha assembleia na sociedade limitada. A assembleia, ela vai ser convocada por edital de convocação, com jornal de grande circulação em ser publicado no mínimo 3 vezes, com prazo entre essas publicações de no mínimo 8 dias e a primeira e no mínimo 5 dias para o evento. É possível convocar essa assembleia por e-mail? Sim, desde que eu, no mínimo, obedeça a esses prazos. Assembleia. Reunião eu posso fazer até por AR. Essa assembleia, ela pode ser dispensada, essa convocação, ela pode ser dispensada quando essa decisão for tomada por escrito por todos os sócios, inclusive se houver a confirmação por e-mail, ou seja, exige-se a unanimidade. Eu vou abrir para vocês o Código Civil. Vou parar de compartilhar aqui e vou abrir para vocês o Código Civil. Para a gente ver o artigo 1072 do Código Civil. Pessoal, 5 minutinhos eu faço a chamada de vocês. Então, quem estiver acordando aí, acorda. Quem tiver que ir no banheiro, já volta. Artigo 1072. Vamos lá, no artigo 1072 do Código Civil. As deliberações dos sócios obedecerão ao artigo 1010, ok? E serão tomadas em reunião e assembleia, conforme o previsto no contrato social, devendo ser convocado pelos administradores nos casos previstos em lei ou contrato, ok? As deliberações em assembleia será obrigatório se o número for superior a 10, ok? Vão ser dispensadas as formalidades quando todos os sócios se declararem ou comparecerem cientes dela por escrito. Observem aqui, ó. Ou seja, caso seja para dispensar aquela obrigação de publicar em jornal, somente se todos eles disserem que estão cientes do dia, hora, local e assim dispensarem aqueles requisitos. A reunião ou a assembleia tornar-se-á dispensável quando todos decidirem por escrito a matéria objeto dela. Ou seja, é convocada uma reunião para tratar do aumento do capital social. Só que todos os sócios já, por escrito, concordaram com o objeto da deliberação. Ou seja, aqui no parágrafo 3º, pessoal, eu tenho uma reunião ou assembleia para decidir alguma coisa, entretanto, todos os sócios já fizeram foi concordar com aquela deliberação. Então, se todos os sócios, ou seja, de forma unânime, todos os sócios decidirem por isso, o objeto da deliberação terá se perdido esse objeto. Portanto, esse objeto da deliberação não faz sentido. Então, não faz mais sentido você ter a reunião. Então, ela é dispensável. Não é mais necessário. As deliberações tomadas conforme a lei vinculam-se ainda os ausentes dissidentes. Isso aqui eu já expliquei para vocês.
Então, pessoal, vou voltar lá para o slide nosso. Quanto ao quórum de deliberação. As deliberações são tomadas por maioria do capital social. Isso é a regra geral. Ou seja, as deliberações sociais, elas têm como regra geral que seja por maioria desse capital social. Em caso de empate, o primeiro critério será o número de sócios. Se ainda persistir o empate, o segundo critério é decisão judicial. Ou seja, pessoal, imaginemos aqui, eu, Josiane e o Luiz somos sócios de uma sociedade de calçados. Eu tenho 25% das cotas do capital social, a Josiane tem mais 25% e o Luiz Morafé tem 50%. Nós fizemos uma reunião para deliberar sobre a questão dos investimentos. Se a gente deveria investir na linha de calçados francesa ou na linha de calçados chinesa. O Luiz, ele quer investir na linha de calçados chinesa. Eu quero investir na linha de calçados francesa. Vamos fazer a votação. Na hora da votação, eu tenho 25% das cotas, Josiane tem 25% das cotas. E o Luiz Moura tem 50%. Se a Josiane votar com o Luiz, ele terá 75% das cotas. Ou seja, ele já tem maioria do capital social na sua deliberação. Portanto, a nossa empresa irá investir nos calçados chineses, que ele está sugerindo. Entretanto, a Josiane concorda comigo. Ela acha que a gente deve investir na linha francesa. Então, a Josiane tem 25% do capital social, eu tenho 25%, nós dois somados dá 50%, e o Luiz Morafé tem 50%. Ou Empatou seja, agora a conclusão. vai ter um empate sobre a deliberação, 50-50. E observem o que eu estou dizendo aí, que maioria do capital social irá deliberar. Se houver um empate, é o maior número de sócios. Ou seja, se eu tenho 2 de um lado e eu tenho apenas o Luiz do outro, então o maior número de sócios é pela linha francesa. Então, na votação, a linha francesa irá ser a que irá prevalecer nessa nossa sociedade. Ok? Todos entenderam? Ok. Pessoal, até para Ok. evitar isso, o que é que Sim. ocorre na prática? Eu vi, inclusive, isso agora num caso aqui em Teresina, que é uma empresa, na verdade, uma sociedade médica. Né? Era uma sociedade e, na hora de fazer a expansão dessa sociedade, o que é que eles fizeram? Eles foram aumentar o capital social dela para admitir mais sócios. Entretanto, o antigo proprietário, ele se reservou de ficar com 51% do capital social. Ele repassou, ou seja, ele vendeu para fazer uma captação financeira nessa empresa dele, ele vendeu os 49%. Entretanto, ele ficou com 51% do capital social. Observem que todos os demais sócios, se eles se juntarem, eles não vão ser maioria do capital social. Assim como não vai existir possibilidade de empate.
porque ele, o antigo proprietário, ele ficou com 51% do capital social. Ou seja, ele inviabilizou dos outros sócios tomarem decisões contrárias à dele. Se os demais sócios não concordarem, só resta uma alternativa. Ou aceita ou se retira da sociedade. Basicamente foi isso o que ele tornou nessa sociedade dele. Se, pessoal, por exemplo, essa sociedade aqui, voltando para o nosso exemplo, era o Luiz, a Josiane e eu. Entretanto, imaginemos que fossem 4 sócios. Fosse o Pablo, cada um com 25%. O Pablo votou com o Luiz e a Josiane votou comigo. Então seria 2-2. Se persistir esse empate, o juiz tomará a decisão. E aí, para o juiz tomar a decisão, cada um iria demonstrar as suas razões pela qual é que está tendo aquele posicionamento, para que aí o juiz dirima qualquer dúvida. A exceção, pessoal, desse quórum de maioria do capital social é que, para modificação do contrato social, é exigido um quórum chamado quórum qualificado, que é um quórum de 3/4 desse capital social. Então, 3/4 do capital social, ele é necessário para que eu modifique o contrato social. Imaginemos que nosso contrato social não admita administrador que seja uma pessoa não sócia, ou seja, só admite administrador pessoas sócias. E aí a sociedade quer alterar. Para alterar isso, tem que ser aprovado por 3/4 do capital social. O artigo 1071 do nosso Código Civil, ele vai trazer lá a questão das deliberações. Eu vou só mostrar para vocês, não vou falar porque ele, ele vai tratar um pouco dessa questão da Assembleia dos Sócios. Ele vai dizer lá: a Assembleia dos Sócios instala-se com a presença em primeira convocação de, no mínimo, 3/4 do capital social, em seguida de qualquer número. Ou seja, o artigo 1074, ele vai me trazer lá a forma como eu vou abrir essa minha sociedade, como eu vou iniciar essa minha sociedade. Pessoal, já estou vendo que nossa hora já está bem, conseguiu avançar bastante. Vou fazer logo a chamada aqui de vocês. Professor, Oi. eu tô com problema de acesso danado. E na hora que tá dando certa aula que eu tô gostando, é a hora que é assim. Eu vou dizer uma coisa séria. Eu estou com um problema sério de acesso. Eu estou assistindo mais aulas sem ser online do que. Mas é assim mesmo. Está sendo regularizado, vai dar tudo certo. Você está com dificuldade na internet, Luiz? Internet para mandar. Eu tenho um equipamento. Às vezes às vezes aqui a internet é ruim. A gente tenta enviar no outro computador, mas a gente vai se ajeitando, né? Agora Me diga uma coisa. Você já tentou pelo celular? não entendi, doutor. Você tentou pelo celular já? O meu celular é fraquinho, ele não aguenta tanto aplicativo que já tem. Aí quando eu boto um, tenho que tirar outro. E às vezes eu sou desblocado, tenho várias turmas, né? Vários períodos. Aí quando eu aplico um, o outro dá errado. Agora que eu estou ajeitando aqui para ver se está dando certo. Essa aula do senhor está excelente. Porque assim, tenta fazer, quando for assistir, se você conseguir assistir pelo celular, para você é mais fácil, porque ele é menos pesado. Então o celular ele acaba sendo mais rápido para você. Então você vai ter essa facilidade. Eu vou aqui compartilhar aqui. Estão vendo aqui a chamada, né, pessoal? Aya,
Alciana, Amanda, Ana Beatriz, Ana Vitória, Felipe Aires, Flávio Ana Vitória Renner. entrar, viu, professor? Oi? A Ana Vitória pediu para avisar que ela não estava conseguindo entrar. Natália, né? Não, tudo bem. Flávio Renner. Presente, professor. Pessoal, o que está marcado aqui está pegando falta. Francinaldo, Presente. Francisco Adriel, Presente. Francisco Macedo. Pessoal, quem tiver com dificuldade de áudio, manda aí no chat aí que está presente. Gabriele, Presente. Gilciele, Helison, Elilson. Ele tava e saiu, Elilson. parece lá. A pronúncia é Helison ou é Lilson? Elilson. Rapaz, esse filho da mãe, sempre eu digo para ele, chamando Helison, e ele nunca me disse nada. É porque ele pega 10 arroba. Mas ele é gente boa, ele tá passando os problemas aí, mas vai dar certo para ele. Ele é um vencedor. Em nome de Jesus. É assim, amém, meus amigos. O Ícaro, tá presente? Presente, professor. O Itamar, I'm here, teacher. olha aí, rapaz, usando inglês. Jéssica. Jéssica, eu vi que estava presente. Eu não sei se ela está com dificuldade. Ah, tá aqui, presente. Deixa eu só ajeitar a Aya aqui. A Aya mandou aqui para mim. Tá presente. Ah, eu já tinha colocado. Deixa eu ver quem mais. Jéssica. Aya, pronto. Deixa eu continuar aqui a frequência. José Ângelo. José Crisóstomo. Crisóstomo estava aí, ele mandou mensagem dizendo que estava com o celular descarregando. Josiane, presente. Lueli, estava presente. Matheus, estava presente. Está presente ainda. A Mayra, está aí? É Mayra ou Maíra? Renê, aliás. Desculpa. Renê. Acho que ele não ouviu. Pablo Henrique, está aí? O Pablo Anderson, está aí? Estava, até agorinha. A Sara, eu vi que estava. A Vanessa, eu não vi. O Pedro Henrique está. E o Luiz Araújo Morafé. Esse hoje está presente e participativo, que estou gostando de Parabéns ver. pela aula, professor. Excelente aula. Hoje foi uma das primeiras aulas que eu consegui assistir quase total, porque eu já entrei depois. Mas parabéns pela aula. Excelente aula. Muito obrigado, viu, Luiz? Gostei da sua participação hoje. Você, Josiane, também participativo, que dessa forma ajuda a aula a tornar-se um pouco menos enfadonha, porque a gente sabe que esse assunto de empresarial é um assunto um pouco mais chato, porque ele foge da nossa realidade, ele foge desse nosso dia a dia. Por exemplo, se eu fizer um comparativo com o direito penal, é muito bom, que aí no direito penal eu digo, olha, fulano de tal foi preso porque fez um assalto, assim, aí você já pensa, olha, tem um fulano de tal que fez isso, fez aquilo. Você já liga a cara crachá a alguém. É nada. Tava muito chato a aula dela. Ela mudou a estratégia. Ela fez a aula invertida. Agora pronto, todo mundo participa. Ah, é? Vou Não, tentar mas ver. a aula tá legal, a aula tá excelente, tá muito boa mesmo, viu? Parabéns. Muito boa mesmo. Tá sim. Obrigado, pessoal. Fiquem Boa com noite, Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Aliás, até próxima terça.
Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite.